Vai começar mais o André Pesquisa Podcast e hoje eu tenho a honra, o prazer de trazer aqui um amigo meu, amigo irmão, posso dizer amigo irmão, é um dos primeiros amigos que eu fiz aqui em Caetité e me ensinou muitas coisas, então eu queria trazer ele para compartilhar com vocês a sabedoria que esse cara tem. Você nunca conversa com ele e volta com a cabeça do mesmo jeito. É que nem um paraquedas, né? Ele te faz abrir a mente, tão inteligente, tão culto, uma pessoa que tem um gabarito enorme, que depois eu vou pedir para você falar a sua bio, porque eu vou te falar um negócio. É muito grande. Lander Alves, amigo, irmão, biólogo de experiência absurda. Pra mim é um cara que me ensina muito, muito. E nós vamos falar hoje aqui um pouquinho, tá? Pra você que tá aí, do licenciamento ambiental aqui na região nossa de Caetité, no Alto do Sertão. Que esse cara aqui é o responsável por legalizar e conseguir o alvará de todas essas mega obras energéticas que nós temos aqui em nossa região e em todo o país também. Lander, uma boa noite, muito obrigado por você ter aceito esse convite, é uma honra tê-lo aqui, o cara que mais me ensinou na vida, tirando meu pai, né? Um abraço pro Lopes, André, poxa, é uma emoção muito grande estar aqui com você, fico lisonjeado pelo convite. Agradeço. De fato, você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, um dos primeiros amigos que eu tive aqui em Caetité. Eu não sou de Caetité, eu sou de Salvador, mas eu estou aqui com você, que chegou mais ou menos... Eu cheguei em 2008 aqui, primeira vez, depois mudei em 2012. E eu em 2009, então a gente tem a mesma idade, né, de nascido caetitense. De nascido caetitense. Eu acho que eu tenho alguns verões à frente de você. Ah, mas não parece. Então eu queria falar da alegria de estar aqui com você, né? Eu passei um tempo fora, você sabe, fiquei muito feliz de te encontrar de novo aqui, né? Na academia, como a gente treinava. Quando a gente se conheceu na academia, Exatamente. Então, você foi muito lisonjeiro com suas palavras, dizendo da minha experiência, não é, acho que é um pouco menos do que isso, mas eu espero poder contribuir, conversar. Sem falsa modéstia. Não. Agora fale o seu currículo, só para vocês entenderem quem é Lander. Tá, então, eu sou um biólogo. Formado, doutor, pós-doutor, vai. Tudo bem. Vai. Eu sou um biólogo formado pela Universidade Federal da Bahia, em Salvador. E logo depois da minha formatura, ou quase depois, eu fiz logo mestrado, né? Eu já engrenei com mestrado na área de ecologia e biomonitoramento. Então, tinha essa visão já de ambiente. Essa foi meio que minha saída da universidade já foi com essa visão de ecologia ambiental. E logo depois eu trabalhei como gestor de unidade de conservação no órgão estadual de licenciamento, né? Legal. Na Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia. Então eu tive a experiência como gestor ambiental de uma unidade de proteção ambiental, para Baía de Camamu. Você já foi lá em Baía de Camamu? Camamu, já. Camamu, Barra Grande. Já fui. Barra Grande. Já. Onde, geralmente, Projeto Tamar, lá não tem. Lá não tem, mas Projeto Tamar tem bastante coisa de proteção ambiental também. Exato. Tá na mesma linha, perdão. Na mesma linha, né? Então, eu trabalhei com conservação, basicamente, e depois eu sempre quis fazer o doutorado. Então, eu ingressei no doutorado na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, e isso mais recentemente, né? E me concluí o meu doutorado na biotecnologia, né? De micro-organismos. Legal. Né? E o pós-doutorado depois, mais recente, né? Recém-pós-doutor agora, também na biotecnologia de micro-organismos. Já é livre docente. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Quando você foi em São José do Rio Preto, próximo da minha cidade de Natal, você foi fazer o que lá? Eu fui fazer uma pesquisa lá em São José do Rio Preto, fazer análise de algumas, em parceria com a universidade de lá. Adorei sua cidade, Catanduva, fantástico. Quentíssima, outra vegetação, Eu não vi o calor não, eu vi o frio. Você frio. E o Lopes me salvou, seu pai me salvou com as luvas dele lá, porque, cara, eu nunca tinha pegado E é muito frio. seco lá também. Bastante seco, eu senti. Você viu o agronegócio como que é lá? Depois a gente vai bater um papinho falando de agronegócio. Sim. Fortíssimo. Sim. O agronegócio é forte no Brasil, né?
eu gosto de pensar que a minha formação, inclusive na biotecnologia de micro-organismos, tenha muito a ver com o agronegócio, ou com o agro, na verdade. Porque os micro-organismos que eu trabalho são justamente micro-organismos do solo. E são micro-organismos que a gente às vezes não vê, não consegue, às vezes não, sempre a gente não vê, né? Mas a gente não vê, digamos assim, a importância. Assim como está no solo, a gente não consegue perceber isso, mas os efeitos, né, a economia que isso gera para o Brasil, né, é gigante. A gente pode falar isso. Você esteve lá em Catanduva e você viu que o forte do agronegócio lá na região, Catanduva, de repente fala do Alto Sertão, a gente vai fazer uma introdução aqui. Fala, muito a usina sucro-alcooleira, principalmente a usina de açúcar e álcool, que é de cana de açúcar. Sim. A gente vai deixar pro final, mas você chegou, não sei se você chegou a ver alguma reportagem falando do Ike Batista, da super cana que ele está desenvolvendo, que tem a ver com o teu estudo de biotecnologia, que ela vai produzir muito mais? Totalmente. O estudo dele é novidade, eu quero que depois eu vou me inteirar um pouco mais sobre isso, mas a produção de biocombustíveis é o futuro, eu acho. Além da faz parte. Mas vamos agora, não vamos por esse caminho, senão não para. Está tudo conectado, a gente tem que introduzir a ideia de economia circular. Né? Então quando você fala isso, puxa um fiozinho aqui, um fiozinho na minha cabeça, a gente tentar desmistificar ou romper um pouco com a visão unilateral de produção. De só um tipo de combustível. Só um tipo e perceber que se a gente conseguir conectar tudo isso, então quando você fala, eu acho que tem tudo a ver, agora no final da nossa conversa, mais pra frente da nossa conversa, a gente introduzir isso, o álcool, os biocombustíveis, os micro-organismos, vai, diga. Vou jogar agora aqui, sentir. Pra gente deixar isso pra falar no final. Você acha, né, que, por exemplo, essa questão, o carro a combustível, o carro elétrico, o carro elétrico vai dar certo, não vai dar certo, o combustível, por exemplo, esse renovável que a gente está falando, que é um carro a combustão no caso, por exemplo, o álcool, ele vai acabar, o carro a gasolina, ou vai ser uma jogada de marketing? Mas vamos falar isso pro final. Tá. Eu acho que isso é uma jogada de marketing, mas para vender mais e para vender melhor. Mas a gente vai chegar nisso, que eu acho que faz todo sentido com biologia. Puta bate-papo. Vocês já viram o alto nível desse cara, né? Vocês já viram que aqui é outra categoria. Então ele já deu uma brincada aqui, só na introdução do know-how desse cara. Economia circular. Vocês já viram aqui a brincadeira na introdução de quem ele é, onde a gente já foi e o que vai acontecer aqui hoje, falando de biologia com direito e com desenvolvimento. Quando a gente fala, eu sou profissional do direito, hoje sou empresário, e você é um profissional da biologia, grau altíssimo, nível Brasil, nível mundial, quem sabe, tem a ver, tem muito a ver, né? São pessoas, mentes brilhantes dessa que movimenta o Brasil, que autoriza com que tenham superproduções, gerem negócios sem ofender a mãe, que é a terra. Então, vamos seguir aqui, porque senão a gente vai parar aqui. Tá. Agora, vamos trazer para nossa região, o Lander. Veja bem, você já introduziu aqui, e hoje você está aqui por quê? Você está aqui em Caetité por quê? Onde você atua aqui em Caetité? Então, eu trabalho numa empresa de consultoria ambiental, chamada Bioconsultoria Ambiental. Muito atuante aqui, a gente como você falou, a gente atua no Brasil, né? Mas especificamente na Bahia, principalmente na Bahia, mas outros estados também. E a gente trabalha com licenciamento, basicamente licenciamento ambiental de empreendimentos de energia, digamos assim, a linha principal da bioconsultoria. Então, eu vim para aqui para justamente trabalhar com licenciamento ambiental de mineração e depois a gente enveredou mais para a área de energias renováveis. E estamos aqui já, né, desde 2010, como você falou, que a gente falou. Para quem não sabe, nós estamos aqui, a gente conversa de Caetité, nosso podcast é gravado na cidade de Caetité, interior da Bahia, sudoeste baiano, muito próximo a Minas. E aqui é um polo de desenvolvimento energético. Nós temos aqui, na região de Caetité, não só em Caetité,
Nós temos a Bamin, que é a Bahia Mineração, que tem minério de ferro. O que mais tem de minério ali também? Só ferro? Ferro e manganês. Ferro e manganês. Nós temos aqui, além de uma exploração que não é tão regularizada, de ametista, mas isso a gente não vai entrar nessa questão, que deveria ser regularizada. Nós temos aqui a INB, que é interesse da União, né, que faz a extração de urânio no estado natural, que você me explicou uma vez que sai Yellow Cake daqui, que eu achava, né, que ela poderia dar tal, mas aqui não enriquece o urânio, aqui só extrai o urânio. E temos também o parque eólico. Salvo engano, pra gente entender, que minério de ferro eu não tenho informações. Se eu estiver errado, você me corrige, Elane. Eu sei que a ametista, eu acho que é a segunda maior do mundo. Acho que só perde para Madagascar. Acho, não tenho tanta certeza. De urânio, me parece, quando eu vi, era a sexta maior reserva de urânio mundial. E também me parece que aqui o parque eólico, eu acho que é da América Latina, um dos maiores. Né? Exatamente. Então, eu gosto de pensar com a seguinte linha. Essa diversidade de recursos minerais e energéticos que você falou, eu gosto de pensar que ela é meio que uma consequência, inclusive, da diversidade ambiental que a gente tem aqui. A primeira coisa que eu vi aqui quando eu cheguei em Caetité foi uma vegetação exuberante, com um encontro de biomas, né? Formação de floresta atlântica, floresta estacional, com a caatinga, com o cerrado, com a cadeia do Espinhaço, que a gente está aqui na cadeia do Espinhaço. Né? Estamos aqui a quantos metros de altitude? Aqui, eu sei que na nossa casa, que a gente é vizinha, é 1.100 e pouco. Aqui a gente deve estar uns 1.000 e pouquinho, mais ou menos. Então a gente vem da Caatinga, do leste, a gente sobe aqui esses 1.000 metros, e depois tem Caatinga de novo, logo ali perto em Guanambi. Esse ambiente... Esse ambiente por si ele é uma diversidade fantástica. Então eu acho que é meio que natural, né? Como tem até slogan de empresa dizendo energia natural. É natural que essa área tenha essa diversidade ambiental, essa diversidade de recursos. Então eu gosto de pensar, chamar atenção para isso. A diversidade ambiental de recursos refletida também na diversidade mineral. A própria cadeia do Espinhaço tem uma geologia, né? uma formação de rochas, vamos dizer assim, né? Que já por si só já traz, né, digamos assim, rochas diferentes, minérios muito valiosos, água em qualidade, né, com nascentes. Então é um ambiente de diversidade já notável. É muito antigo, o Lander, aqui, o solo nosso aqui, para ter esses minerais, então existe uma ação natural da Mãe Terra aí já de milhões e milhões de anos. Eu adorei quando você falou Mãe Terra, porque uma das coisas que quando você falando eu fiquei pensando é o seguinte, justamente essa conexão com a Terra, que o nosso momento de crise ambiental, eu acho que se você falar que tem crise ambiental, todo mundo vai concordar. Não sei, talvez alguém discorde, mas no geral a gente concorda que a gente está passando por uma crise ambiental. Você acha o quê, André? Eu reflito. Estou entrevistando o André agora. Não, adoro isso. Eu reflito sobre isso, Lander. Sabe por quê? Porque assim, eu não sou um técnico em meio ambiente, mas assim, eu sou um observador, eu gosto de observar. Eu gosto de ver o ciclo, que ele se completa. É claro, precisa de desenvolvimento, a gente vive em vários tipos de crise, o homem consegue mudar a natureza, tudo mais, porque ele dominou a comunicação e catalogou, e passou de geração em geração, foi você que me ensinou isso, né? E conseguiu dominar isso e usar da Mãe Terra, dos benefícios que ela propôs pra gente. Mas eu acredito num grande ciclo, Lander. O que acontece? Eu acredito que nós podemos estar num momento de uma grande exploração, de uma extração muito grande, e depois esse ciclo ele vai mudar, porque não vai acabar tão cedo isso aqui. E ela vai se renovar, porque a Mãe Terra também ela continua se renovando, ela continua se adaptando, inclusive melhor do que nós. Gostei. E a mãe, ela corrige um filho. Uma hora ela vai corrigir. Uma hora ela corrige. Uma hora ela vai corrigir a gente. Uma hora ela vai corrigir a gente. Então, assim, eu não sei te falar se nós estamos em crise ou se nós não estamos em crise. Observando isso, eu acho que a gente está no momento que a gente está extraindo. Vamos continuar por muito tempo, porque ela continua sendo uma mãe, e a mãe reza por um filho pela mudança dele por muitos anos. E a Terra, ela tem paciência, a Terra tem o tempo a favor dela, nós não. Talvez por isso que a gente tem essa angústia toda, né? Então eu penso isso. Eu não sei qual vai ser o castigo que ela vai dar pra gente.
Ou se ela vai dar algum castigo ou alguma correção, ela vai fazer. Eu fiquei pensando no seguinte, na conexão com a Mãe Terra. Eu acho que de alguma forma a gente esqueceu que a gente está pisando, quando a gente está com o pé descalço, pisando numa deusa. Né? A Mãe Terra, como você falou, Gaia, como se propôs, né? Alguns estudiosos já propuseram Gaia, por exemplo. Né? A gente, de certa forma, parece que quando eu falo em crise, né? Concordem ou não com a ideia de crise, talvez não seja uma crise ambiental. Alguns falam de crise, talvez, do pensamento. Um pensamento que, ao invés de compor com a Terra, eu acho que dá para falar isso de modo geral, decompõe a Terra. Mas, claro, isso não está em todas as culturas. Tem culturas, como as culturas indígenas, por exemplo, que têm uma tradição de composição com a Terra muito mais forte. Então, eu acho que um dos pensamentos que eu tenho tentado elaborar, tentado pensar, é como a gente retornar essa composição com a Terra. Sentir que quando o vento, quando a gente entra no mar, a gente está tendo contato, por exemplo, com Iemanjá. Só para falar de uma deusa. A gente pode entrar no mar e achar que é só água ou um recurso, mas tem gente que pode sentir aquilo como uma deusa. E se você tem essa percepção de uma divindade, talvez aproxime mais a gente, assim como Gaia. Então acho que talvez uma das coisas que a gente poderia pensar em reforçar é perceber a gente como participante dessa mãe, né? E perceber como a gente pode cuidar melhor dela. Meu irmão, você acabou de... Eu acabei, não sei se vai fazer sentido para você, de ter um insight, mas você é um sacerdote para cuidar da Mãe Terra. Você é um cara que cuida do licenciamento ambiental para cuidar, para manter esse equilíbrio com a Mãe Terra. Olha que legal, o cara cuida do equilíbrio, tenta cuidar do equilíbrio, né? Porque, claro, a gente vai falar de um capitalismo que vai querer entrar para ganhar dinheiro e tá tudo certo. E também a Mãe Terra ela tem que continuar na sua cadência de ciclo, porque ela oferece isso pra gente, ela dá o alimento, ela dá desenvolvimento. Então você é o sacerdote para cuidar da Mãe Terra, para manter esse equilíbrio. Eu acho que faz todo sentido, e é muito interessante isso, cara. A gente falar, né, introduzir isso, cara, é muito legal. Eu gosto muito dessa e eu percebi que isso é a menina dos seus olhos, é a sua paixão. Tanto é que você foi lá nisso, né? Eu gosto de pensar, eu sempre repito, né? Todos e todas têm o direito a um ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo o seu poder público e a coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lander, você sabe de onde vem isso, né? Qual é o maior desafio que a gente tem aqui na Serra do Espinhaço, no Alto do Sertão, de acordo com as características únicas aqui da nossa região aqui? Como que você vê esse cenário? E quais são os principais obstáculos que a gente tem de projeto sustentável? Senão a gente vai filosofar aqui muito tempo. Obrigado por me trazer para o eixo de novo. Então, a diversidade ambiental aqui é enorme. Ressalta. Biológica, com diversas espécies de plantas, a cadeia do espinhaço aqui, a gente tem um recorde de endemismo, espécies ameaçadas, espécies protegidas, espécies endêmicas. O que é endêmica? Aquela espécie que só ocorre nesse lugar. Então, o principal desafio justamente é o desafio proposto, colocado, abraçado pelo licenciamento. A gente pensou em falar de licenciamento, que é justamente isso. Compatibilizar o desenvolvimento, viabilizar o desenvolvimento, frente, né, um horizonte de um meio ambiente equilibrado que é bem de uso comum de todos. Você falou uma coisa muito importante, você não é contra o desenvolvimento. Não pode ser. Nem pode ser, até porque o trabalho, o desenvolvimento gera trabalho, e trabalho é o melhor projeto social que existe. Veja, o Lander, ele é o responsável para manter o equilíbrio. Eu falei para você, o cara do sacerdote da Mãe Terra. Eu posso dizer que eu tive um guru também, uma pessoa muito querida a mim, de não estar mais aqui, já há muitos anos já faleceu, que era um engenheiro de Minas, que ele falava, era Fausto Andrade, né, pai de uma grande amiga minha. Ele dizia, todo organismo vivo minera. A visão dele era de mineração. Né? Ele era um engenheiro de Minas, muito experiente, muito renomado aqui na Universidade Federal da Bahia. Legal. E a gente sentava e conversava, e ele falava, todos os organismos mineram, a gente não tem como não, a gente não pode abrir mão dos recursos minerais. Né? Estaria aqui falando nesse microfone para você,
se não tivesse vários recursos Sal, minerais. sais minerais. Vários metais, né, importantes para fazer o ímã, fazer, né, substâncias mais gerais possível. Então, esse é um princípio que a gente não pode abrir mão. Agora, a gente sabe que a gente precisa tentar equilibrar, voltar a conexão com a Terra. Se a gente achar que se a gente continuar, né, decompondo a Terra simplesmente, apenas, a gente, né, vai ficar em dificuldades. Se a gente não fluir com essa conexão, a gente vai se encontrar em dificuldades. Se a gente flui com a vida, talvez, a gente se perceber, se reconectar de novo com a vida, com as visões tradicionais, como eu falei, indígenas, né? Das matrizes africanas, indianas, essas matrizes do pensamento que tem diversas, digamos assim, diversas formas de ver o mundo em uma matriz cultural só, em uma mesma matriz cultural. Se a gente tivesse essa poder Podemos se inspirar nos chineses, né? Poder. Não, os chineses são devastadores. Mas aí entra... Vamos pro final, deixa isso pro final. Mas eu gosto disso porque eu penso que o pensamento chinês, quando eu falo chinês, eu estou falando de 3.600 anos atrás, né? Não, eu tô falando chinês agora, que são os predadores mesmo. Eles são capital total. O capital na veia, Eles estão dominando a África, cara. É o capital na veia. Mas eu estou pensando no pensamento chinês da conexão com a natureza, né? O pensamento raiz. O pensamento chinês, o pensamento indiano, né, que tinha múltiplos deuses, inclusive, que tinha essa conexão muito maior. Então, pensando em termos filosóficos mesmo. Essa conexão, eu estou viajando de novo, né? Não. Mas eu acho que essa conexão, a gente tinha que voltar, que vai fazer com que a gente componha de novo com a Terra. Eu posso falar componha de novo, porque eu acho que em algum momento a gente compôs com a Terra muito mais do que decompôs simplesmente ela. E aí, voltando para cá, né, para o Alto Sertão. As diversas oportunidades que a gente tem aqui de recursos minerais, né, elas precisam ser... o desenvolvimento precisa ser, digamos assim, disciplinado. Eu penso que a legislação ambiental, a legislação de modo geral, é um remédio, né, para uma crise. É a legislação que a gente propõe, que a gente revê. Então, eu gosto de ver nosso arcabouço legal, que é da sua área. Se deixar solto também... Se deixar solto, a gente... Vai predar, vai ser predador, é predatório. É predatório, a gente não tem, às vezes, a capacidade de perceber as nossas ações. Né? André, mas assim, e os principais obstáculos que tem aqui na nossa região para a implementação desses projetos? Quais são? Tá. Além da regularização ambiental, que ela não é um obstáculo, ela é um requisito necessário, ela é uma condição que é colocada pela lei, né, para que um projeto que gere emprego e extraia algo da mãe terra e vire um outro produto é necessário. Né? Então, assim, quais são os obstáculos que a gente tem aqui, e principalmente porque ela seja sustentável? Eu penso que esse obstáculo, como você coloca, é justamente a gente fazer a compatibilização. Né? O próprio licenciamento ambiental, ele pressupõe, embora a gente possa, como a gente pode pensar assim de saída, a gente vai ter que aplicar a lei como uma medicina, como um remédio para consertar isso, se não deixar a gente corre solto. Mas o licenciamento, eu acho que em grande medida, é isso que a gente está tendo, é diálogo. Um diálogo entre o agente administrativo legal, o órgão do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente do Brasil, que regula, que atribui, digamos assim, a competência para os entes federados, né? E para o município, o estado, o distrito. E que depois vai dar concessão para o empresário chegar e fazer o serviço, ou público ou privado. Exato, dentro das possibilidades, da capacidade de suporte, digamos assim, daquele ambiente. Então, isso implica a gente investir em conhecimento científico, inclusive estudar, que é uma parte que a gente faz, estudar aquele ambiente. O Brasil investe muito em conhecimento científico, Lander? Sim ou não? Muito ou não? Em pesquisa é pouco, cara? Poderia ser mais? Poderia ser mais, mas eu acho que investe bastante. Tem iniciativas que a gente não conhece, às vezes. Você sabe, que você perguntou o que eu fui fazer lá
em Catanduva, né? Em São José. Biotecnologia, cara, eu tô doido para entrar nesse assunto, mas eu não vou entrar agora não. É mesmo? Você perguntou que eu fui lá fazer em Catanduva. Eu fui lá trabalhar com biotecnologia para discutir como a gente conseguiria criar uma ferramenta biotecnológica capaz de controlar um remédio biológico, controlar a absorção de elementos perigosos, por exemplo, por uma planta. Uma planta tem raízes, por exemplo, que absorve os nutrientes. Mas explica o que é biotecnologia. Biotecnologia. Tecnologia, né? Sim. A ideia de tecnologia está mais clara, né? Nós estamos aqui, tecnologia, tudo. Várias tecnologias, né? Mas a tecnologia biológica, a tecnologia de um organismo vivo. De se mudar, às vezes, uma genética. Exato. De mexer ali. O agro, como a gente falou, é repleto de biotecnologia. O Brasil é um celeiro, velho. O Brasil é fera nisso, velho. O Brasil. É o melhor. Ó, por exemplo, para dar um exemplo de uma coisa, de uma biotecnologia que a gente não consegue ver, a importância dos micro-organismos que fixam nitrogênio. Pode ser uma coisa muito distante, né? Mas, por exemplo, o Brasil, em 2019 a 20... Nitrogênio é estabilizante também. Nitrogênio é um elemento que está aqui no ar. É um dos elementos que está aqui no ar, que a gente está respirando aqui. Tem oxigênio, mas tem muito nitrogênio também. E ele é fundamental para a produção da matéria viva. Quando a gente se alimenta, se a gente se alimenta de planta, quem for vegetariano, vegano, que seja, vai se alimentar de organismos, por exemplo, de alguma forma de organismos vegetais, por exemplo. Se a gente pensar numa planta. A planta, para ela conseguir crescer e fazer um fruto, ela precisa de nitrogênio. Ela vai compor as proteínas, por exemplo, que tem lá naquela... Não vamos entrar muito nesse detalhe biológico, mas assim, nitrogênio é vida. Nitrogênio faz uma planta crescer, né? Nitrogênio é combustível também. Também, mas estou me referindo a nitrogênio para a produção vegetal, por exemplo. Sim, mas aí entra a biotecnologia. A biotecnologia é o seguinte, você quer plantar uma plantinha de soja, por exemplo. Aquela planta, a gente aprendeu, todo mundo já plantou uma sementinha de feijão no algodão. Né? Você já fez isso, né? Você já fez isso? Claro. Então, a gente vê lá que o feijão ele cresce, lança a raizinha, a gente garoto, a gente vê aquilo lá. Precisa de água e luz, né? Não é sempre que a gente aprendeu isso? Sim. Mas não é só isso, precisa de nutriente. Naquele comecinho ali, o feijãozinho ele tem aquelas duas abinhas do feijão. Dela ali. Exato, a gente chama de cotilédone, nome técnico daquelas abinhas, que tem uma reserva de energia. É a placenta do bebê. Exato, gostei dessa Você referência. gostou dessa analogia? Mas é isso mesmo. Dá força a ele nascer ali. A gente vê nascer, só que depois a gente, garotinho, a gente descarta ali, né? Se você deixar mais tempo, a plantinha ia ficar precisando de solo, de terra para se enfiar, para pegar outros elementos. E o nitrogênio é um fundamental. Só para fechar então, o Brasil economizou em dados da Embrapa em 2020 e 2021 algo em torno de 8 bilhões de dólares. Depois eu vejo o número correto, mas 8 a 10 bilhões de dólares economizou em adubos orgânicos. Adubos. Por conta da Porque a gente tem lá... A gente conseguiu produzir alguma coisa de forma genética. Aqui no Brasil, a gente tem micro-organismos no solo que fazem essa captura do nitrogênio de forma natural. Em outros países, por isso que o Brasil... Não é só por isso. Isso tem a ver com o negócio do Eike Batista que eu te falei. Tem a ver com isso, cara. Não é só... Você tem que trabalhar pra ele. Porra, velho, você tem que ser o cara sócio dele, velho. Seria um prazer trabalhar com ele. Agora, então, eu estava falando que a gente tem bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Por exemplo, no grupo de pesquisa que eu faço parte, aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, né, a gente trabalha com essas bactérias, tentando produzir esses micro-organismos que estão naturalmente no solo, mas a gente pode identificar o micro-organismo melhor, que se adapta melhor à planta, e conseguir fazer a gente chama de inocular, é colocar ele lá na raizinha da planta. Na verdade, a gente coloca na semente, pega esse micro-organismo, faz um caldo, uma espécie de caldo, joga a semente dentro e faz tipo caramelizado. Sabe? Lembra daquele amendoizinho coberto? Sim. Algo similar àquilo. E quando a gente planta a semente no solo, lança a semente, na verdade a máquina, aqueles tratores gigantes, joga a semente, já joga essa semente já envolta nesse caramelozinho. Quando a raizinha nasce, a raizinha do feijão ou da soja, ela sai, já entra em contato com o micro-organismo. Isso é uma biotecnologia. A gente encontrar o micro-organismo correto, adequado, para fazer com que a planta, nesse caso, planta leguminosa, aquelas que produzem uma vagem, como o feijão, a soja,
consigam fixar o nitrogênio que está aqui no ar e puxa esse nitrogênio do ar, que está no ar, que está no solo também, e faça o seu crescimento. As plantas crescem muito mais. Essa tecnologia, né, de micro-organismos propiciou o Brasil a economizar, eu falei 8 antes, eu errei, são 15,2 bilhões de dólares. Isso em 2020, dados de 2020 da Embrapa. Uma economia de 15,2 bilhões de dólares só economizando adubos. Ao invés de pegar 15,2 bilhões, comprar químico, nitrogênio e colocar, a gente não precisou fazer isso. Enquanto outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, fazem isso, porque não tem uma microbiota do solo adequada, não tem essa tecnologia que a gente tem aqui. Né? E aí, polêmica. Agora, por isso é um dos países que isso é um dos motivos que o Brasil, é um dos motivos, não é só esse, né? Que o Brasil é um dos maiores, é o maior produtor de soja do planeta. Polêmica. E me esclareça se eu estiver errado, para que os nossos ouvintes estejam aqui. E esclareçam, entendam. Biotecnologia tem alguma coisa a ver com transgênico ou não? Também. Também é. A transgenia é uma ação biotecnológica. Você pega o organismo vivo e modifica ele. Como? Colocando um gene de seu interesse. Nesse caso, para as plantas, a gente tem você pode pegar um gene de um outro organismo, inserir, né, digamos assim, biotecnologicamente, né, inserir artificialmente, de certa forma, na planta, e você tem uma característica superior. A biotecnologia pode ser uma das soluções e também, acho que ela pode ser também uma dos venenos para o equilíbrio? Eu não tenho dúvida. A gente passa pela biotecnologia para a gente pensar numa economia circular, na produção de energia mais limpa. Mas também tem como você ferrar a terra com biotecnologia, não tem? Eu acho que menos. Sabia? Depende da mão de quem esteja. Depende. A gente tem sempre um caminho para a gente ferrar as coisas, né? Mas eu acho que... Tem sempre dois. Tem sempre dois. A questão é a gente conseguir diferenciar isso, às vezes a gente não consegue enxergar. Mas assim, não, eu acho que a biotecnologia ela está justamente em um outro campo, né? Um campo de composição com a Terra. E justamente eu acho que esse é o desafio da gente, a gente conseguir mudar a nossa visão de produção para fazer essa incorporação das tecnologias biológicas. Esse exemplo que eu dei é uma economia real significativa, de 15 bilhões. Impostos, inclusive. Exato. É isso. Por exemplo, hoje em dia você faz uma análise de solo, uma análise biotecnológica, uma análise metagenômica. Como a gente tem análise de DNA, por exemplo. Quando você fala de meta, que já é diferente da análise de dados, ela é meta-análise. Você vê a análise da análise, eu tô ligado como é que é. Existe então a metagenômica, a gente consegue pegar uma amostra de solo, extrair daquele solo ali fragmentos de DNA e RNA, de micro-organismos, e você consegue identificar os micro-organismos que tem naquele solo. Por exemplo, se a gente pensar, a gente sabe que o nosso corpo é composto de células. Sim. Né? Agora a gente não consegue enxergar, por exemplo, que tem mais células de micro-organismos no nosso corpo do que nossas. Parece que a gente não consegue ver isso. Uma vez você me falou, brincando, quando a gente morre, né, nosso corpo para de brigar e a gente começa a morrer pela boca, né? Nossos micro-organismos pela boca são os mais agressivos, né? Exato. E a gente começa a se decompor pela boca. Tem uma comunidade gigante no nosso corpo, né? Maior do que a nossa quantidade de células. E mesma coisa no solo também. E às vezes, então quando a gente faz uma análise metagenômica, por exemplo, a gente consegue mapear esses organismos, que são milhares de micro-organismos, mais do que milhares. E aqui o lugar é favorável. E aí essas análises novas conseguem dizer, pela qualidade dos micro-organismos que tem no solo, as deficiências. A gente pode, por exemplo, pegar o solo, fazer uma análise e ver que está faltando fósforo, potássio, nutrientes, né? Mas pelo micro-organismo, se eu encontro no micro-organismo solubilizador de fósforo, por exemplo, é um termo mais técnico, mas eu consigo saber pelo micro-organismo, qual a indicação para melhorar aquele solo. E aí já tem empresas agora, na verdade muitas, quem faz análise metagenômica já tem empresas que dão uma saída, por exemplo, um relatório, olha, seu solo está com uma deficiência disso, você pode usar tais e tais, já tem dezenas, centenas, acho que muito mais, de bioprodutos. Essa é outra chave importante a gente falar. A gente tem hoje muitos bioprodutos, que é o quê?
micro-organismos no vasinho, no saquinho, que a gente chega e coloca no solo para fazer uma recomposição. Então a gente precisa colocar a ideia agora de uma ampliação do nosso campo de atuação. Ao invés de a gente usar uma correção de solo, como, por exemplo, vai surgindo agora químicos, como um negócio, tá? É um outro mercado. É um outro mercado. É outra renda que surge. É um outro mercado e muito gigante. O Brasil não é para amador e o Brasil tem oportunidade. Você imagina você abrir uma empresa para fazer estabilizante, sei lá o quê. Bioprodutos. Então assim, ó, veja gente, a importância do licenciamento ambiental aqui, né? Dentro do solo, do cara aqui é o Albert Einstein da biologia. Que exagero. E agora assim, e se for negligenciado esse licenciamento ambiental que a gente tem? Você viu que a gente já entrou numa coisa de biotecnologia que é para melhorar o equilíbrio terra e destruição nossa, que não é da destruição. Também faz parte. A terra fez isso porque a gente se desenvolvesse. A gente desenvolveu também a nossa sabedoria e agora a gente tem que manter o equilíbrio e esse cara entende do equilíbrio, vocês viram, não só do licenciamento. Se a gente negligenciar, o que acontece, velho? Todo mundo já sabe, mas bota pra lenhar mesmo agora. O que vai acontecer se a gente negligenciar essa falta de equilíbrio, velho? A gente está percebendo cada vez mais, né? A gente desconfia já que mudanças climáticas, por exemplo, né? Tem um papel cada vez mais relevante, a gente está conseguindo perceber isso, né? Os extremos de temperatura, digamos, intensidade dos eventos climáticos estão cada vez mais notáveis. A gente precisa mudar essa balança de emissão de carbono, por exemplo, né? Economia circular, como a gente falou lá no começo, é uma das papéis principais, a gente mudar a nossa cabeça, parar de decompor, ou pelo menos alterar para compor um pouco mais. E aí, eu sempre puxo micro-organismos, você sabe, né? Sim. Porque eu fico pensando a gente produzir energia que seja, além de limpa, que faça essa composição um pouco mais efetiva. Por exemplo, a gente pode usar micro-organismos para produzir energia elétrica. Caraca, velho. Exato. Tem experimentos muito relevantes com micro-organismos, bactérias, que conseguem produzir uma pequena fagulha elétrica e você captar essa energia e produzir energia elétrica a partir de micro-organismos. Isso são tecnologias do nosso futuro. Diga. Sim, sua cara foi de pergunta. Sim, mas me fala com esses micro-organismos, você é prêmio Nobel, pô. Mas já tem muita gente, já tem prêmio Nobel com certeza. Mas também já vem sendo trabalhado há muito tempo. Cara, isso é fantástico. Biologia com tecnologia é tesão, velho. Poxa, mas é isso mesmo. É o que eu sinto, porque eu fico empolgado com isso. E eu acho que a gente tem que mudar a nossa visão, o nosso paradigma de antigo. A gente vai queimar petróleo ainda, vamos queimar muito petróleo. Vamos, é natural. Porque foi o que a gente encontrou primeiro. A gente tem reserva, isso vai ser muito difícil. Agora precisa a gente introduzir uma nova perspectiva. Novos. Né? Não cabe mais a gente ficar... Lander, você tá falando aqui, você tem a sua cabeça de biólogo, puta cara que mantém o equilíbrio. Eu já penso como empreendedor, eu já vejo isso como oportunidades também. Já que nem a gente vai voltar ao carro elétrico agora de novo, Sim. Ao carro movido. Você imagina um carro movido a microbiomas, né? Sim, microbiota. Sim. Que coisa legal. Que legal, seria legal. Claro que talvez não vai ser uma realidade que a gente vai estar próximo, mas até um tempo atrás a gente não estava mandando gente para o espaço. Hoje se viu, eu até repostei, se viu andando no espaço. Poxa, legal, cara. Sim. E outra, com combustível menos prejudicial. O Elon Musk, independente se quem gosta, quem não gosta, não vem ao caso, é um gênio incontestável. Né? Hoje a gente está aqui transmitindo ao vivo por conta que tem uma Starlink e tudo mais. Mas veja, ele conseguiu fazer um combustível, se comparado com o indiano, com o chinês, mais ecológico, acho que é de hidrogênio, se não me engano. É de hidrogênio, que é o primeiro da cadeia, né? da tabela periódica. Sim, você sempre lembra disso. Tá mandando ali, então vejam, é mais um tipo de combustível. A gente nós precisamos de combustível. Nós, agora, falando, nós precisamos de carboidrato, glicose,
gordura, nossa fonte de combustível, quem fornece é a nossa mãe, a Mãe Terra. Ela é responsável. A gente só cortou o cordão umbilical nas nossas mães que também vieram da Terra e a gente segue uma cadeia, porque não adianta acreditar em Adão e Eva. Né? Não vamos entrar nessa questão não. Que ela é muito polêmica. Obrigado. Mas quem achar que acredita em Adão e Eva, comenta aqui pra gente que eu quero só saber. Então assim, eu acho que a gente tem a Terra, a nossa Mãe Terra, ela nos deu várias fontes energéticas para que a gente nem machuque ela, mas a primeira coisa foi o petróleo. Sim. Foi o petróleo. Foi o que estava mais fácil, a gente fez e tá tudo certo. Eu gosto do carro elétrico, problema seu. Eu gosto do carro a combustão, problema seu. Eu gosto do carro a combustão, mas problema meu também. Eu também gosto do elétrico. Vou gostar do microbioma. Eu quero ver a coisa evoluir e gerar renda e emprego. Olha que oportunidade que a gente tem e manter o equilíbrio. Porque se a gente matar a mãe, a gente não vai ter nem o que comer, mano. Para pensar nisso. Gostei dessa perspectiva. O Brasil, pensando em energias, agora que você puxou essa ideia de energia, o Brasil tem 85% da sua matriz energética renovável. Renovável, exatamente. O Brasil. A base dela é 85, 84, 84%, dados atuais, renovável. Claro, 56% é energia hidrelétrica. Sim. Né? Energia de baixo carbono. Todas as quase nulo. Tem na cadeia, né? Porque você constrói, você pode fazer uma barragem, você vai construir, você tira a vegetação. Né? Mas o número que eu quero chegar, a ideia que eu quero discutir com você é a importância. Isso é raro no Brasil, no mundo. A maioria dos países tem uma matriz muito mais carbono emissora. Sim, ela é emissora de carbono. A usina nuclear é emissora de carbono, né? Não. Não? Ela é limpa? Não, muito baixa emissão de carbono. Muito baixa. A gente não chama de energia limpa exatamente, né? Porque tem várias impacto ambiental absurdo. Tem várias questões a se ponderar em relação a isso. Mas em termos de produtividade, caramba, com 600 quilos, que é um elemento um elemento nuclear lá, né, da usina de Angra, com 600 quilos de um daquele, você é meio que equivalente a, eu não lembro agora o número, mas manter uma cidade dessa. 16 mil toneladas de carvão, uma coisa assim, né? Se você fizer o cálculo por grama, um grama equivale a milhares, né, mais de 1.000 toneladas. Sim, então, a capacidade de armazenar energia é desproporcional, é gigante. Inclusive, essa é um tipo de energia que ela entra no cenário mundial com importância muito relevante para digamos assim, o equilíbrio dessa balança, da gente emitir menos carbono e produzir mais. Agora, tem todo um cuidado que precisa ser observado. Então, o Brasil está na frente nesse cenário mundial com a sua matriz, como você falou. Uma matriz energética muito diversificada, com um peso enorme, mais de 80% do peso de energias ditas mais limpas, né? Energias que não emitem tanto carbono. Mas o Brasil está atrás da nuclear, né? Ele só na exploração que está bem adiantado. 1%, o Brasil, a nuclear é 1% da produção de energia do Brasil. Mas a gente não tem tanta produção nessa parte, não tem tanto investimento. Você falou da reserva. O Brasil, você falou em 6º lugar, né? Pelo menos quando eu vi, isso pode estar errado. Não, mas oscila. O dado que eu pensei, que eu me lembro, o Brasil estaria em 8º lugar na produção, em termos de reserva, né? Poços de Caldas, temos Caetité. Você está falando de usina, mas eu estou falando de reservas mesmo. Ao longo do Brasil todo, a gente tem reservas minerais de urânio. Nossa reserva, atualmente, oficialmente, deixa o Brasil em 8º lugar na produção mundial. Mas, com as novas pesquisas e expansão de pesquisa geológica, né? Furar, identificar, estima-se que o Brasil vai passar para o 3º lugar, mais ou menos, de reserva, só com prospecção de novas áreas, investimento em pesquisa mineral para saber onde tem. Então, o potencial é muito grande. E é uma construção lenta, eu sei que é lenta, mas essa é uma energia que está no cenário, precisa ser considerada. Ela é lenta, igual a Mãe Terra é lenta, né? É que nós somos muito rápido. Nós vivemos só, no máximo hoje, 80 anos. E quantos bilhões de anos tem a Terra, velho? Exato, né? Acho que a gente, 5 bilhões. A gente é apavorado demais e quer o resultado
de imediato, mas a gente tem que pensar sempre no futuro. Então, gente, aqui vocês já deram para entender que o impacto ambiental, se a gente não cuidar agora, ele pode ser reversível no futuro, Lander? Sim, André. Futuro a longo, médio, curto prazo. Claro que não comparado à nossa vida. Porque quando a gente fala curto prazo, a gente está pensando daqui até o final do ano, médio prazo daqui 3, daqui 5. A tempo da mãe é diferente. Exato, André. Eu gosto de pensar dessa forma. Assim como você do direito, né? Eu acho que sou apaixonado pelo artigo 225 da Constituição, que é, a gente já falou aqui, né? Todos têm direito a meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo seu poder público, a coletividade deveria preservá-los para as presentes e futuras gerações. Mas o grande problema é que a gente não tem uma definição do que seria equilibrado, né? Mas isso aí é uma questão que vai estar sempre se colocando para a gente. A gente sabe o que é, todo mundo sabe o que é bem e o que é mal. Mas onde termina um e começa o outro é uma coisa que a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que discutir, a gente vai ter que ter embates para saber onde termina um. Isso é uma questão viva. A mesma coisa, eu acho, o que é bom e o que não é, vai estar sempre em discussão. É esse cenário que eu acho que... Quando a gente fala discussão, embate, às vezes as pessoas vão entender isso como, às vezes, até guerra. Não, é conversa. É conversa, é diálogo, velho. Diálogo. O campo da democracia, o campo democrático que a gente não quer dizer que todo mundo concorde. Onde todo mundo concorda é outro campo. Não, né? Sai fora. É outro campo. Tá dando tudo errado. É outro campo. A gente precisa discordar. Para avançar. Então, eu acho que é o mesmo princípio. Se existe ou não, existe a discordância. Eu acho que esse é o princípio. A gente tem que... Então, o licenciamento, voltando ao licenciamento, eu acho que está na base da ideia do licenciamento, embora você possa pensar, alguém possa pensar, o licenciamento é pegar e impor a lei, impor ela e dizer, vai fazer assim. Não é bem isso. O licenciamento, quando a gente está de perto, a gente vê lá, eu trabalho com isso, é um exercício do diálogo constante. Porque quando a Constituição fala que impõe seu poder público e a coletividade o dever de preservar para a presente e futura geração, o poder público somos nós também. A coletividade é nós e o poder público somos nós. Você é constitucionalista, sabe lá, né? Sou previdencialista. Exato. Mas o poder público é a gente também. Então, eu gosto de pensar dessa forma. Está sempre conectado isso e envolve essa discussão, a nossa participação. E o licenciamento, sempre das vezes que eu participei, a gente está sempre discutindo com o órgão ambiental. Porque não existe dono da verdade na questão ambiental. O que rege, eu posso dizer assim, uma das coisas que rege a questão ambiental, a principal coisa que rege a vida, a questão ambiental, é a complexidade. Nunca vai ser simples. A relação ecológica, a relação ambiental, com o social, com o meio físico, com o meio biológico, é sempre complexa. E essa complexidade, ela exige de nós um esforço constante de diálogo com o órgão ambiental, que somos nós. Eu já estive no órgão ambiental, eu já fui licenciador. Agora eu estou licenciador, que eu digo, como digamos, representando o poder público. Sim. E agora, do lado da mesa. Exato. E agora eu estou mais representando o lado do consultor ambiental, que faz esse papel, tem que fazer esse papel de perceber as possibilidades, perceber as dificuldades, as oportunidades. O empresário vai lá e tira o lucro dele. Exato. Tem que é o natural da coisa. Natural. Eu estava pensando, você falou isso, eu lembrei de exemplos que não estão diretamente ligados ao licenciamento, ou estão, na verdade, mas um passo antes do licenciamento. Teve exemplos que a gente, como consultor, antes de apresentar o órgão ambiental uma proposta de empreendimento, a gente já percebeu, olha, e essa situação, essa estrada passando aqui, por exemplo... Cara, eu ia te perguntar isso aqui, qual o exemplo de licenciamento ambiental que deu errado? Então esse aí já vai servir. Vamos supor, antes do licenciamento você conseguiu, e o que deu certo também, que se ele viesse, se você autorizasse esse licenciamento da forma que veio, ele daria errado, né? Você falou que veio antes, que eu ia passar... por exemplo, passar uma estrada numa floresta, numa área
com manancial hídrico, por exemplo. Esse exemplo que me vem à cabeça aqui agora é um exemplo onde, no âmbito do licenciamento, na parte do estudo, na verdade, no licenciamento prévio, o licenciamento, a gente pode dizer que ele tem três partes, né? Dividido em partes. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Na parte prévia, a gente tem que pensar nos impactos, né, na localização daquele empreendimento, pensar qual vai ser o impacto dessa localização. E já teve vários exemplos, eu me lembro de um agora, assim, de um projeto que previa, por exemplo, uma passagem de estrada próximo do manancial. A gente conseguiu mostrar por estudos, mostrar que isso não seria adequado, teria um grande custo ambiental, e aí o empreendedor, por si, né, com a nossa orientação, para olha, né, vai dar M, né? Não vai ser legal. E o empreendedor alterou o projeto, por exemplo. Mas eu gosto de pensar, André, assim... Só uma parada, teve uma vez que a gente estava indo para Guanambi, como disse, um amigo irmão, a gente estava indo fazer uma refeição em Guanambi, foi um dia de sábado, estava eu, você, sua esposa, eu estava também, e eu falei, da torre eólica que tem lá naquela, bem no pico do cume da montanha lá. Eu falei, nossa, olha que legal, que bonito. Ele falou assim, você acha isso bonito, mano? Você falou pra mim. Eu disse, não, eu acho que é desenvolvimento e tal. Você falou assim, ali fez esse impacto, não era pra estar ali. Entendeu? Foi, acho que um que deu errado, né? Na verdade. Esse é um exemplo que você me dá, que algumas pessoas olham e acham bonito, né? Eu no começo confesso que eu olhava assim, eu penso no impacto visual, porque tem uma mudança daquela paisagem que, por exemplo, a pessoa que morava lá, abria a janela, morava próximo, abria a janela, eu passava na estrada e via sempre aquela paisagem, agora vê outra. E com o tempo a gente também acostuma, a gente percebe, tem beleza também. Sim. Tem beleza na arquitetura, na engenharia daquela coisa. Sim, tem beleza que nós colocamos no nosso dedo também. Mas a gente tem que considerar também o impacto visual. É um dos exemplos de impacto a serem considerados. Agora, pensando em exemplo de licenciamento, como você falou, eu gosto de citar também um outro exemplo. Eu gosto de pensar assim, todo licenciamento concluído, ele é um impacto positivo. Porque a conclusão, digamos assim, do licenciamento... primeiro, o licenciamento é uma coisa viva, tá? Como é que eu quero dizer vivo? Ele não se encerra. Ele não se encerra. Ele não tem começo, meio e fim. Quando ele tem começo, né? Tem meio, mas não tem fim. Por quê? A licença, ela de renovação. Exato. Ela é precária, como se diz. Precária no sentido, não é que precária que é mal feita, não. Precária no sentido que ela pode cair. É igual pensão alimentícia, toda hora cabe revisão. Cabe revisão porque se não for cumpridas certas condições, né, se as condições ambientais mudarem, a gente tem que estar reavaliando aquilo. Entendi. É um exercício muito, muito considerável de avaliação e reavaliação, porque é sempre a complexidade que marca. Você perguntou de exemplo de licenciamento, eu gosto de citar o seguinte, um exemplo que a nossa empresa trabalhou uma vez, no começo quase da empresa, a gente trabalhou num projeto chamado LEO, Licenciamento dos Empreendimentos em Operação. Nesse caso, os empreendimentos em operação da concessionária elétrica aqui do estado da Bahia. No começo, alguns empreendimentos de linha de transmissão, elétricos da Bahia, eles foram anteriores às algumas exigências de licenciamento. Então a gente fez o licenciamento dos empreendimentos que estavam já operando. Então um exemplo... Uma revisão. Como se fosse uma revisão. Vamos consertar, como foi feito antes de algumas exigências de licenciamento, a gente voltou e refez, digamos assim. Isso preventivo. É preventivo. Por exemplo, se vamos supor que ele fizesse uma revisão e, não sei se é o caso ambiental, que revogaria a licença, o alvará de funcionamento. O objetivo não era revogar a licença, né? Mas era regularizar. Porque eu acho que o objetivo inicial não era revogar, porque esses empreendimentos, inclusive, estavam operando, tem um impacto social muito grande, sim, tem utilidade pública muito clara, né? Para levar energia para quem precisa, para todos nós, na verdade. É essencial. Então, eu acho que a diretriz era a gente rever e pensar nos impactos que foram gerados e tentar propor a modificação, a compensação. É um dos princípios, inclusive, constitucionais em relação ao ambiente. O princípio
do poluidor-pagador. Como o impacto às vezes é necessário para levar energia de um canto da Bahia para o outro, por exemplo, a gente tem esse princípio, está constitucional lá, de se você polui, se você impacta, você vai dar uma compensação para equilibrar esse jogo. Claro. Essa compensação pode ser de várias formas, pode ser pecuniária, né? pode ser grana mesmo, pode ser revegetando alguma área, criando um espaço verde, por exemplo, para resgatar carbono, para uma reserva ambiental. Um exemplo clássico e muito importante para mim é a reserva legal. A reserva legal. Reserva legal, que é de 20%, né? Porque acho que não sei se é hoje também. 20% ela varia em relação ao Brasil. Né? Na Amazônia tem áreas de 80%, 30% Na minha região, quando e você 20%. vai lá, é aquela coisa tudo de cana de açúcar, só tem uma moitinha. Uma moitinha lá de reserva. 20% é no resto do Brasil, mas essa moitinha é fundamental para a gente conseguir o que a gente chama, por exemplo, a permeabilidade de paisagem para a fauna. Se a gente tivesse só cana-de-açúcar, se a gente pensar como um animal, sei lá, uma onça, né? Esses animais eles transitavam de forma livre, digamos assim, no Brasil de 1.500 anos atrás, né? Mais ou menos, e a gente implantou, tirou a vegetação. A reserva legal é fundamental para a gente garantir a permeabilidade da vida. Você acha que o nosso código ambiental, ele está atualizado, ele é bom, ele é ruim? Claro que vai precisar de modificações, a gente sabe. Principalmente agora vindo a biotecnologia, que ela pode ser predatória e pode ser a solução também. Né? É a mesma coisa que implantar um chip no cérebro hoje, né? A biociência, tá no mesmo caminho. Só que um vai para um lado, outro vai... Mas elas caminham juntas. Né? Você acha que o nosso código ambiental, ele é ruim, ele é bom? Ele está atualizado, não está atualizado? Ele atende à necessidade de hoje? Dá o seu parecer como um profissional da área mesmo. Depois a gente vai entender um pouco do Poder Judiciário nessa questão. Eu acho que, na verdade, nos falta um código ambiental. A gente não tem um código. Não tem o código, tem várias leis esparsas. Tem várias leis espalhadas. Previdenciário, também assim, previdenciário, né? Também é. Então, acho que se a gente tivesse um código, facilitaria um pouco. Mas, assim, essas leis esparsas exigem que a gente esteja sempre estudando, né? Porque muda muito. É porque também é decisão política, né, irmão? Tudo é um embate político. É igual previdenciário, política e tributário. Ó, o Código Tributário existe, mas existem as normativas. Pô, porque é fisco, é grana, tudo que tá ali para ir pro rei ou não. A previdência é o que sai e também se arrecada, que é o que bota dinheiro para girar. O ambiente é o que mexe o agro, que também bota dinheiro. Então fica na mão do governante, né? Mas assim, a gente não tem um código, beleza, mas a gente tem muita lei. Tem muita lei. Tem uma complexidade grande em termos de onde estão essas leis. Você precisa juntar, enxergar elas, ter na sua cabeça o panorama dos principais códigos, principais normativas e juntar tudo. É complexo. Mas eu acho que eu sempre ouvi isso de professores, de colegas, dizendo que o nosso código é os nossos códigos avançados, os mais avançados. Né? Outros países não têm essa... Eu já vi isso também, Nando. Eu já consegui, o pouco que eu estudei de normativas internacionais, a gente tem uma estrutura muito bem forte. Um dia eu quero te colocar em contato com um amigo, que vou até mandar um abraço aqui, o Giovanni, o Dr. Giovanni, que ele só trabalha com direito ambiental, e ele me falou exatamente isso. Ele falou, olha, André, eu fiz essa provocação sabendo que não tinha um código ambiental, né? Ele falou, nós temos uma diversidade de lei muito grande, temos muitas leis esparsas, normativas e tudo mais, se ganha muito processo administrativo, tá? Só que o Brasil, mas esse negócio do desmatamento de Amazonas, ela existe, não vou fechar o olho, que não falar que não existe e tal, mas o Brasil é onde tem uma das melhores e mais avançadas leis ambientais do mundo. Falei, velho, você tá de brincadeira. E falei, isso é polêmica. Existe muita polêmica, não estou falando que não existe desmatamento, que isso, que aquilo, mas que a nossa legislação, ela é muito avançada e que ela existe muito cumprimento, sim, e o judiciário é muito vigilante nisso. Mas existe a provocação do Ministério Público. O papel do judiciário, eu sou um fã da organização constitucional, digamos assim, do país. Precisa ter equilíbrio entre as três instâncias, né? Judiciário, legislativo e executivo. Quando isso foge um pouco, e vai ter, como você falou, a luta política entre esses três entes principais.
Mas eu não sei se eu gosto de pensar como uma ideia, um tom, digamos assim, para frente, otimista mesmo, né? Às vezes posso ser visto como muito otimista e eu gosto disso, de ser otimista. E eu acho que essa estrutura é fundamental para a gente. E eventuais excessos vão estar dentro da discussão, digamos assim, da briga política entre os três. Política, quando eu falo, Não tá falando de direita e esquerda, gente, esquece isso. Exato, na acepção mais generosa dessa palavra política, né? Que é esse encontro, esse debate, esse embate, né? No melhor sentido possível também de embate. Um embate respeitoso, não estamos falando de circo. Pode sair faísca, não tem problema, mas assim, é preciso garantir isso. Então, o papel, eu acho que o judiciário tem exercido um papel fundamental. Como não é a minha área, assim, eu fico, né? Eu não boto muito meu bedelho, mas eu acho que resolveu algumas questões e resolve. E eventuais, digamos assim, desequilíbrios têm que ser mediados pela nossa participação mesmo. Eu não acho o judiciário tão justo como a Mãe Terra. Ele é algoz, porque nós homens que tomamos conta do judiciário, tanto o poder político e tal, muitas vezes ele é tomado pelo capital, né, pelo bem imediato. Um juiz vai ser comprado, uma empresa que tem o capital vai falar, dá um jeitinho dali, dá um jeitinho daqui, e continuamos sendo os homens filhos da terra e cometemos erros. Não estou falando de A, B, C, D. Eu acho que o poder judiciário, né, minha opinião, inclusive como advogado, ele pode ajudar em muitos casos, como grande maioria, tá? Mas ele, por ser passivo de erro, passivo de ser feito por homens, eu acho que ele erra muito, mas erra muito mesmo. Mas eu acho que antes de recorrer ao judiciário, que não são a parte ambiental se resolve muito na parte administrativa, por parte de leis, mas as leis são tão fortes que eu acho que às vezes o judiciário às vezes não chega. Chega uma coisa ou outra e quando chega é pepino grande. Pepino grande que vale muita grana. Muita grana. Quem sabe tá jogando outro jogo. Exato. Não é jogo de amador de aposentadoria, é jogo de... Estamos falando de seleção brasileira, de Abu Dhabi, aqueles caras que tá ali. Aquele jogo alto nível. Então assim, eu vejo o judiciário, a lei, principalmente administrativa, que eles não precisam nem do judiciário, como uma coisa salutar, uma coisa boa. Mas o judiciário em si, quando entra uma grande empresa, e por ser feito por homens, eu acho que às vezes ele pode deixar a desejar. Entendi. Existem grandes juízes, grandes pessoas que pensam na causa ambiental, mas eu acho que também existe muito capital. E aí a gente entra num ciclo que pode ser muito mais vicioso do que virtuoso. Caramba. Eu fico pensando de novo na microbiologia. Que faz mais sentido para você, né? Eu percebo que no licenciamento, na minha função assim, de biólogo, a gente eu sou um executor das normativas ambientais na ponta. Às vezes linha de frente, infantaria. Na linha de frente, tem colegas que estão lá na linha de frente, executando um resgate de fauna, executando um plano de desmate, um plano, né, ou seja, a efetivação da implementação de um empreendimento, por exemplo, numa área natural, você tem que abrir aquela área. E o biólogo, o engenheiro florestal, o agrônomo, o veterinário está lá na frente, trabalhando. Então eu me sinto como um executor, eu consigo... E tem um desafio muito grande, isso você falou do capital, né? O capital, ele trabalha com a velocidade, né? com uma ideia de tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Né? Isso é muito claro. Né? Uma máquina no campo, ela é o oposto da Mãe Terra, que trabalha no seu tempo todo ali, né? E o capital é acelerado. São dois vetores que caminham para lados quase que opostos. Quase que opostos. Então, eu me sinto, às vezes, nessa ponta de executor, assim, como um desafio muito grande, né? Que é tentar compatibilizar o tempo que é necessário que a gente parar a máquina, recolher o animal, né? Que está ali na frente, correndo risco, né? Ou tratar, né? Ou recolher a planta, recolher a muda de uma planta, poder plantar no viveiro e produzir sementes, por exemplo. É um tempo, como você falou, o tempo da Mãe Terra, um tempo mais lento, um tempo que
é um templo do cuidado. Eu gosto dessa ideia do cuidado. Então, o desafio da gente, principalmente eu que vim também da universidade, todos os biólogos que eram da universidade, mas assim, digo no sentido de pesquisador, né? Porque eu tenho uma vertente que eu gosto de manter bem viva, que é a vertente de pesquisador. O tempo da pesquisa, a ideia da pesquisa é um tempo um pouco mais lento. E no tempo do desenvolvimento do capital é muito mais rápido. Compatibilizar esses dois, né, fazer a melhor qualidade de pesquisa, porque envolve pesquisa. Eu tenho que pensar no impacto ambiental que o empreendimento vai causar ali, e eu tenho que pensar nas possibilidades. E o capital, o empresário, está investindo em pesquisa? De forma indireta, eu acho que sim. Talvez... Ele está falando do Eike Batista agora, porque ele investiu no negócio. Tá investindo. Às vezes não está no meu radar. Você falou aí, estou pensando no radar. Eu acho que investe em pesquisa, sim. Tem muitas iniciativas de pesquisa. Eu fiz parte de algumas iniciativas de pesquisa. Por exemplo, a gente tentou, como eu te falei, como a gente discutiu no começo, quando eu fui lá em Catanduva, eu estava tentando criar uma ferramenta biotecnológica para remediar uma situação ambiental, biorremediação, que é o uso, no meu caso, micro-organismo ou planta, para você criar um remédio biológico para um impacto, por exemplo. Mas isso vai acelerar, por exemplo, o capitalista, não foi capitalista, o empresário, a gente fala assim, a gente fica mal visto, mas o empresário investindo em pesquisa, porque a gente esperar nosso governo federal, que é burocracia, é fazer tipo licitação YZ, demora. E o cara da iniciativa privada está investindo, talvez pode ajudar a acelerar essa pesquisa? Com certeza, eu já vi exemplos, né, de visões empresariais que conseguem compatibilizar e entender. A nossa empresa tem contratos com grandes empresas que as diretrizes internas das empresas são assim, olha, vamos fazer o melhor cenário aqui. Eu quero um modelo. Legal. Tem. Aqui em Caeté, a gente tem... No agronegócio, não? Não, aqui eu pensei em outros campos, pensei no campo de mineração. Esse exemplo que eu pensei na minha cabeça agora. Que a diretriz da empresa fala assim, vamos fazer o melhor cenário. Se a gente pode fazer um estudo ambiental por licenciamento, para cumprir o básico, vamos fazer o triplo do básico. Essa foi a diretriz. E o triplo do básico? Investir em pesquisa. Então eu vou na área, eu tento, em pesquisa que eu digo, de levantamento de fauna, de flora, com qualidade mesmo, com mais tempo, né? Claro, depois eles mudam de ideia e falam, muda de ideia não, mas lembram que o capital aperta o cinto e fala, acelera um pouquinho aí, né? Tá um pouco lento. Mas essa diretriz eu vejo em empresas que têm a visão, agora precisa ter a visão. Né? Porque tem empresários e empresas que não têm essa visão. Né? Quer destruir. Porque às vezes também o cara tá, o CEO, o dono, tá lá na ponta, lá em cima, e pro recado chegar aqui é questão de cultura empresarial. Mas tem CEOs mais antenados hoje em dia. Tem. Eu acho que tem, eu tenho que ressaltar isso e ressaltar a importância disso. Agora, o geral, de fato, talvez eu seja otimista demais, né? Não, tem, cara, sempre tem. Inclusive eu até estava vendo uma reportagem que parece que não tem nada a ver, e depois eu vou te perguntar do pequeno produtor. Que a Índia é um país grande, imenso, que também sempre pensa muito nessa questão aí do CEO e tudo mais, tal, não sei o que pensa na terra, até pela religião deles. Você sabia que dentre as 10 maiores empresas do mundo, quase todos os CEOs que estão em papel na atualidade são indianos? Caramba! Eu vi isso hoje, mesmo? Eu vi numa postagem do Alfredo Soares, que ele postou comentando de uma notícia, e eu fui ver a fonte e de fato de 10, são 8 ou 9, 7 ou 8 são indianos. Caramba. Que pensam nisso, entende? Que informação bacana. Eu tenho um contato, né, com alguns indianos. Aqui teve indiano, né? Aqui. Também. Agora eu trabalho na pesquisa com o pessoal da Índia, o professor Prasad, tem até nesse livro aqui.
Mas se o CEO é da Índia, ele vai querer colocar pesquisador, ele vai favorecer, ele vai contratar gente. É forte. Gente da gente dele, pô. É forte, não é forte de fato. Eu tenho esse contato com a pesquisa, com o pessoal da Índia, simplesmente são os maiores pesquisadores da fitorremediação e da biorremediação. Um nome difícil, né, gente? Mas da biorremediação, o que é? Como a gente já falou, a remediação, a cura. Como se fosse dos índios, gente. Sabe o que é dos índios? Pronto. É isso aí da casca da árvore, entendeu? A sabedoria indígena é fantástica. Então, o uso do organismo, da planta, do micro-organismo, para remediar um impacto. Os maiores pesquisadores de biorremediação e fitorremediação no mundo são da Índia, de fato. Legal. E a gente trabalha junto. Eu tenho o prazer de ter parceria com alguns. E se a gente parar para analisar, eles também estão no trópico, né? Então o clima deles são muito parecido. É muito parecido com o Brasil, né? Exato, lá tem áreas parecidas com Caatinga, né? Parecidas com Caatinga. Caatinga é só brasileira, viu, gente? A gente está no trópico, não, a gente tem a linha do Equador, eles estão um pouco abaixo igual a gente. Né? Lá eles têm as monções, tem florestas úmidas, tem áreas mais secas, de fato. E a África deve ser um bicho doido, né? Mas nem vamos falar dela Diversidade não. gigante. Deve ser maior que nós. Só que o Brasil é uma África. Nós estamos falando de uma África que é um continente retalhado de países. Claro que lá é inexplorado, a gente não sabe o que tem lá dentro, que às vezes tem falta de informação, um monte de coisa, que é um X na nossa informação. Inclusive de informação acho que inexplorada, e a China está ali do lado, a China já está entrando, e o Brasil, quando a gente para analisar o nosso país, quando a gente pega no mapa e olha, o Brasil tenta se conectar ele com a África. O Brasil, cara, a África é maior, mas a África é um continente, e o Brasil é quase o mesmo tamanho. Então imagine a diversidade que nós temos aqui no Brasil, que é um país, cara. Eu acho que você falou uma coisa que me lembrou o seguinte, eu acho que a gente precisa resgatar o pensamento africano, pensando agora, a gente falou de pensamento chinês, do chinês lá de 3.000 e cacetada anos, até 4.000 anos atrás ou mais, né? Esse pensamento, essa ideia de conexão com a Terra, de composição com a Terra, e o pensamento africano, a gente também esquece muito, ele tem muita coisa linda. Demais, né? Porra! Se você entrar no mar, você está entrando em Iemanjá, né? Por exemplo, é um pensamento belo. Mas isso é traduzido já para o Brasil, lá. Não, eu não sou dessa. Eu estou falando só isso como um exemplo, né? Não sou conhecedor, né, dessas. Mas pensando, uma coisa eu sei, que a gente perde muita informação, a gente negligencia a diversidade que é o pensamento africano e a diversidade que é o continente também. Muita diversidade biológica, diversidade de pensamento, língua, de cultura. Demais, gigante. Temos muita língua portuguesa que é falada lá, que às vezes a gente esquece. O pessoal só tem no Brasil, Portugal, não, mentira. Na África tem muito. O pessoal de Angola lá, tem amigos de Angola, tem amigos muito. Amigos então, e amigas de Camarões. Cara, eu tive a oportunidade na faculdade de Direito, de conhecer o Afonso Nigmal. Ele era da Angola, ele fazia direito lá, ele veio pelo intercâmbio. Tinha ele, o Afonso era uma comédia, um menino bacana pra caramba. E às vezes ele passava, ficava em casa, ficava conversando com meu pai, com o seu Lopes, Afonso Nigmal. Salvo engano, ele era filho de um cônsul, de um embaixador, uma coisa assim. Não me lembro, simplicidade absurda, morava lá perto. E eu tinha um outro, Walter com W. Walter. Cara, nossa, um negrão alto, grandão, gente boa pra caramba, os dois. Não adianta, pô. Pô, os caras bacana, pô, os caras gente boa, uma cultura totalmente diferente, entendeu? Português dele, muito legal. Muito legal. Então assim, você vê a nossa diversidade de país, de cultura, de língua, e senão a gente vai pra outra parte da nossa conversa aqui. Então você imagine a gente pensando nisso, Brasil, África, uma quantidade absurda de biodiversidade, né? Então é um genoma muito louco que tem no nosso país. Você falou mais cedo, agora há pouco, do pequeno agricultor. Isso eu ia falar agora aqui. Não é? Não, essa... O pequeno agricultor, ele tem um impacto ambiental?
todos nós impactamos, né? Como o professor Fausto Estou Soares. aqui agora. Um plastiquinho aqui, né? Básico. Microplásticos no nosso pulmão, no cérebro, em todo lugar. Como o sábio que eu citei, o professor Fausto Soares, né? Todo organismo minera. O pequeno produtor também tem um impacto, né? Mas uma coisa que, como você falou, eu pensei, né? Quando a gente pensa em agro, a gente não pensa, via de regra, no pequeno produtor. A gente só pensa nas mega A indústrias. gente só pensa na mega indústria, mas o agro está aqui em Caetité, né? Com o pequeno. Eu acho que eu vejo o pequeno produtor, né? Assim, o grande agronegócio, como eu falei, ele usa biotecnologia de micro-organismos, por exemplo, para economizar bilhões, né? De fertilizantes, por exemplo. O pequeno produtor tem muita sabedoria de uso, por exemplo, como adubação verde. Eu gosto muito disso, André, a gente trazer o foco para o pequeno, que quando a gente pensa em agro, automaticamente a gente pensa numa área gigante, a perda de vista, e um trator movido a GPS funcionando sozinho. Sim, né? Drone jogando pulverizante. Exato, né? Isso existe, isso é fantástico. O Brasil, se não me engano, o Brasil é o único país do mundo que tem uma fronteira agrícola ainda em expansão. O Matopiba, você já ouviu falar do Matopiba, né? Você já ouviu falar então do Matopiba, né? O Brasil é um dos, eu acho que é o único, se não me engano, o único país que tem uma fronteira agrícola em expansão no planeta. Então o potencial da gente é gigante. E essa fronteira de expansão é justamente o que a gente chama de Matopiba, que é uma sigla montada ali com os estados do Brasil, né? Que estão ali naquela região central, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, Matopiba. Né? Essa área é uma das fronteiras agrícolas de expansão no mundo. Está crescendo, ainda está crescendo, enquanto outros países estão estabilizados, não tem mais para onde crescer, a gente está crescendo ainda. Então, quando a gente pensa em agro, a gente pensa nesse tratorzão gigante, a GPS lá, e a gente deixa, às vezes, de incluir nesse pensamento o pequeno produtor. É que eu estou até vendo aqui já. O pequeno produtor, caramba, que está aqui, a gente às vezes não pensa, como a gente já falou, que o agro está aqui em Caetité. A gente já pensa em agro. Vai na feira. Pois é. A feira é agro. A feira é agro, e as soluções agro que eu pensei em implementar quando eu fui lá em Catanduva, né, era justamente pensando na produção agro daqui, como a gente poderia implementar ela com micro-organismos. Você acha que ele também tem um grande impacto ambiental, um agro pequeno? Por ele ser pulverizado. A gente não consegue, talvez, nem metrificar, né? É difícil metrificar. E pode até ter um grande impacto, André, às vezes pela dificuldade de acesso à informação adequada. Eu acho que o impacto, por exemplo, se a gente pensar em fertilizantes do solo, se a gente pensar em nitrogênio, como a gente falou, né? Em via de regra, 50% do adubo, se um agricultor pega 100 kg de um adubo nitrogenado e coloca no solo, 50%, ou seja, 50 kg ele perde daquele adubo. Perde com a água levando com aquele adubo. Então, isso às vezes é a falta do conhecimento. Então, o impacto do pequeno, acho que está mais relacionado a isso. Às vezes, a dificuldade da assistência correta. Né? Mas, assim, o conhecimento... Da informação, obrigado. A falta da informação que leva a algumas práticas que não são... que são desperdício de recurso mesmo, que reduz a produtividade dele. E aumenta o impacto. Agora, eu acho que de longe o impacto mais sensível são das áreas maiores, né? Claro, porque... Porque o volume de tudo, né? De insumos, né? De área descampada, ou de área de solo que fica às vezes descoberto. Mas isso não tira a responsabilidade do pequeno também, né? Mas eu gosto de pensar que a responsabilidade do pequeno é nossa, porque, principalmente eu que trabalho um pouco na universidade com pesquisa, eu fico pensando que uma dificuldade grande é a gente trazer o conhecimento da ciência
da universidade para o pequeno. Entendi, mas aí o que acontece? A gente tem um problema educacional. Exato. Eu acho que está aí, André. O nosso país sempre foi fraco nisso. Até né, você também numa década mais ou menos da minha, a gente não vai revelar a idade aqui, mas na nossa época existia um pouco mais de educação. Hoje o acesso está maior, a informação está mais fácil, mas eu não vejo assim a curiosidade despertada, principalmente na nova geração, que vão ser os que vão continuar, né? Porque quem a gente está aqui hoje em Caeté, eu tenho contato com muita gente simples, que são as pessoas que eu aposento, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e vejo às vezes eles com impacto ambiental absurdo, pô, comprando fertilizante, coisa assim, coisa tal. Mas eles não tiveram, eles estão pegando o acesso tecnológico agora, né? Sendo assimilado agora. E os filhos que vão dar continuidade com o acesso tecnológico estão pensando em outra coisa, futilidade. Entendeu? E eles querendo... Então assim, não estou falando que é culpa de governo, é culpa de X, Y, Z, que é de pai, de mãe, mas o que está faltando às vezes é a curiosidade. Porque eles não querem trabalhar aquele trabalho duro, mas vai precisar. Vai precisar da continuidade, cara. Esse cenário mudou, né? Tem mudado mesmo, mas vendo aqui o tablet, por exemplo, me veio um pensamento aqui. A importância da nossa comunicação como está hoje. A comunicação, ela não é mais horizontal ou vertical, ela é horizontal. A gente, com essa live aqui agora, com essa dead, se for gravado é uma dead, se for ao vivo é uma live, com essa live a gente consegue divulgar a informação de uma forma muito mais atomizada, para dizer assim, muito mais pulverizada mesmo. Então eu acredito muito no poder da tecnologia. Mas eu acho que a comunicação é circular. Sim. O Norberto Bobbio é o Kelsen, que era uma pirâmide. Não, ela é circular. A gente vai buscar sempre... Então, assim, talvez a minha vertente otimista de novo. Eu vou sempre nessa linha. Eu acho que tem uma oportunidade gigante, enorme, da gente quebrar essa ideia, essa linha vertical que a gente tinha antes e circularizar, né? Inserir o conceito indígena de novo. Eu gosto do pensamento indígena, do Krenak e tal. A ideia circular, da oca circular, que quando veio, né, depois vieram os colonizadores, tirou a oca e inseriu o quadrado, né? Você já foi lá em Porto Seguro? Tem um quadrado, já foi em Porto Seguro? E fui para Trancoso, não foi Porto Seguro ainda não fui. Tem lá o chamado quadrado jesuítico, que eu gosto de pensar como um símbolo, né? A ideia circular indígena foi, de certa forma, interrompida por a ideia do quadrado jesuítico, que é o que? A igreja na frente e uma vila retangular. Então, o pensamento, de certa forma, hoje está retornando, eu acho, com o auxílio das redes, a essa ideia circular, que vai dar a chance a esse jovem. Ele vai ouvir a gente, o jovem vai ouvir a gente. Então, eu acredito muito nisso, André. Porque o público nosso é jovem aqui. Então eu acredito muito nisso que embora a gente tenha essa dificuldade grande com o jovem migrando, deixando o pai, o avô lá na roça, mas cada vez mais vai percebendo a importância disso, né? Porque a gente esquece às vezes o que está no nosso prato, né? A gente pega você vai num restaurante, compra um hambúrguer, sei lá, qualquer coisa que você no restaurante, numa lanchonete, compra um hambúrguer, compra uma pizza, a gente esquece o queijo de onde veio. Agora aqui em Caeté a gente consegue ver muito bem. Você já foi na roça, você trabalha com essas pessoas. Sim. Você vê o tiozinho, a tiazinha. Se sujeita um pouco mais ao processo. Você já comeu a rapadura com requeijão? Já, claro. Caramba, eu vim conhecer isso aqui. Fantástico, né? Então a gente vê essa conexão disso, né? A rapadura fica cheia de abelhas, produzindo rapadura lá. E a gente vê o papel da polinização dos organismos na polinização, sem a qual a gente não tem plantação, né? Não tem plantação de maracujá sem abelha, por exemplo, né? Então, eu gosto de pensar que nesse cenário, embora o pequeno tenha esse impacto, eu não posso dizer que ele não tem impacto, tem um impacto pulverizado, muito pela falta de assistência à informação, mas eu acho que o poder das redes vai conseguir quebrar isso. Veja, hoje, com direito, hoje eu atendo o Brasil inteiro por conta das redes sociais, né?
eu consigo, com uma pessoa lá na zona rural, assinar um contrato, ser atendido por uma videochamada, que não vai estar nos vendo aqui. Ô Lander, mas assim, ó, pensando já nessa parte que você tem a ver com tecnologia, a gente tá falando de biotecnologia, eu ia até fazer uma pergunta aqui das ferramentas tecnológicas para produção, para licenciamento ambiental, para a parte ambiental, mas você já falou da biotecnologia, do nitrogênio, aquela coisa toda, mas assim, dá um exemplo de uma outra ferramenta tecnológica, além das redes sociais, que é levar o conhecimento, que eu acho que as redes sociais hoje, de pesquisa, só pesquisa quem é curioso, eu penso, só quem tem curiosidade, e a curiosidade vai mudar o mundo, né? Mas quando a gente fala de biotecnologia, uma outra ferramenta biotecnológica que pode, assim, favorecer na parte de meio ambiente, tirando a biotecnologia que é a sua praia. A inteligência artificial. Você acha, cara? Me dá um exemplo. A gente consegue usar a IA para vários cenários complexos de produtividade de plantas, por exemplo. Mas não é para ver a instrução normativa que outro dia você... Você me apresentou, né, eu tenho uma certa resistência, até porque eu venho da universidade. Venho da universidade, onde às vezes o estudante usa a inteligência artificial para responder a questão e ele acaba não pensando. É isso, pronto. Você não pensa. chega joga lá e tem a resposta e ele não pensa. Eu acho que nós somos das últimas gerações que vai pensar, tá? E quem souber dominar o pensamento, porque a nossa IA ela é generativa e a próxima geração, a geração que já existe, ela não vai pensar mais. Ela não vai saber nem fazer pergunta pro ChatGPT. Mas vamos embora, vamos falar da IA. Eu tendo a pensar assim como você, mas o meu otimismo e a minha idade também me lembra o seguinte, quando eu era mais novo, eu sou mais velho que você, muito mais, quando a gente era mais novo, a gente era visto pelos mais velhos como impetuoso, como irresponsável, né? E agora que eu estou mais velho, eu não vou repetir esse padrão. Eu acho que na juventude, na inteligência artificial e no jovem aplicando a inteligência está a resposta da coisa. Você acha que a inteligência artificial vai ajudar no agronegócio? Vai ajudar na preservação? Já ajuda e vai ajudar por exemplo, esses exemplos que eu dei de biotecnologia, de produção de energia com micro-organismos, muito disso está associado ao uso de inteligência para melhorar o processo. Porque a gente não tinha uma capacidade de análise de dados rápida e complexa. Para pesquisa, então, tesão, pô. Tesão total. Você pegar uma matriz de dados, uma planilha zona cheia de informações, de dados de solo, de nutrientes, de macronutrientes, de fertilidade do solo, por exemplo, de crescimento da planta, jogar na inteligência artificial e ela mostrar. Ela, como se ela destacasse com, sei lá, uma marca texto, aqui. Aí você vê o foco. A precisão dela é boa? A precisão é como você falou, é generativo. Aprende com mais dados. Se você souber utilizar a ferramenta, você introduz dados, ela mesma aprende e então acho que, por exemplo, uma outra coisa utilizada muito no licenciamento é o uso de imagens, geoprocessamento, ferramentas de SIG, que é Sistema de Informação Geográfica, por exemplo, que é a análise da paisagem, a interpretação da complexidade daquela paisagem e a proposição de soluções de licenciamento, por exemplo, um melhor caminho, o caminho mais econômico em termos de gasto de energia. Onde eu vou colocar a reserva legal. A gente falou de reserva legal, entendi, né? Por exemplo, eu tenho um mosaico de vegetação. Ela vai fazer um lugar estratégico que vai ficar melhor. Exato, melhor para a gente permitir que aqui no Alto Sertão a gente tem onça, por exemplo, né? Um animal, né? Quando você falou, não acreditei. Mas temos onça pintada, onça Você me mostrou as fotos uma vez? Exato, temos esses animais fantásticos, ameaçados muitos por conta dessa. Então a gente consegue, com inteligência artificial e com pensamento voltado para a proteção ambiental, pensar, por exemplo, no caminho de menos esforço, onde a gente vai colocar as reservas legais. Eu acredito muito na reserva legal. Você concorda comigo? Eu gosto muito dessa ideia. Você concorda comigo que a inteligência artificial para a parte biológica, ela não vai funcionar sozinha se não tiver alguém que saiba fazer boas perguntas para ela? O desafio é esse, né, André? Mas, cara, ninguém pergunta sozinho com a inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, as pessoas acham que vai acontecer só.
Isso que você falou me lembra uma coisa fundamental, que quando eu vou participar de alguma banca de mestrado, doutorado, TCC, que seja, que eu pergunto sempre ao aluno, à aluna, qual é a sua pergunta? A gente às vezes acha que a resposta é a principal coisa. Jamais, jamais. A resposta ou a conclusão, eu não gosto da conclusão. Conclusão é a morte, né? Que nos espera, é o final. O principal é a pergunta. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. É a pergunta. Então a chave é justamente essa que você falou. É qual pergunta a gente vai fazer. A ferramenta está aí. E a gente só acontece se pergunta se existe aquilo que a gente falou no meio desse podcast, o diálogo, conversa. Isso que é o legal, entendeu? Então é isso que é o mais tesão de tudo. A gente já caminhando pro final, Lander. Como é que você vê o futuro, falando dessas ferramentas da IA, falando da biotecnologia, né? Como que você vê, você já falou que você é um cara otimista, como que você vê o desenvolvimento sustentável aqui no Alto do Sertão e também no Brasil todo, assim, quais são as ações prioritárias que devem ser tomadas? Você vê com um lado positivo, um lado negativo, como que você vê o seu cara que está inserido nesse ecossistema aí? A energia é o principal foco, eu acho. A gente tem que pensar em produção de energia. Energia e desenvolvimento. De todas as formas que a gente pensar em energia e desenvolvimento. E o uso das fontes renováveis, as bioenergias, é o caminho. Aqui a gente está no berço da pujança. Da pujança Não vem com pujança, pujança. A produção. A palavra... Da abundância, vai. Me sopraram aqui essa ideia da pujança. Você sabia, ele falou que ia soltar, não foi? Me sopraram essa ideia. Mas eu vou mandar pra você a pujança dos requisitos. Faz um corte. Isso vai ficar bom. A abundância. Sim, vai, pode ir. Agora para citar um amigo meu, o que abunda não atrapalha. Né? Então, a abundância de oportunidades é enorme, é enorme. Então, acho que na matriz energética está a chave. Por exemplo, aqui no Brasil e na Bahia, um dos gargalos, para a gente falar de gargalos, do desenvolvimento, é a nossa capacidade de transmitir energia. Transmissão. A gente tem um potencial enorme de energia. Energia eólica, a gente nem se fala. Solar, por exemplo, a bioconsultoria, a gente fez a gente licenciou um parque solar aqui em Guanambi, um parque relativamente pequeno, 50 hectares de placas solares, que eu acho que até 2023 era entre os 10 de maior produção do Brasil. Porra. Entre os 10. Todo mês batia entre os 10 ali, quarto, terceiro, segundo, não sei se já foi primeiro. De maior produtividade. Aqui em Guanambi. Em Guanambi. Guardada a proporção do tamanho dele. Né? Não compara com um parque de 3 mil hectares, de 2 mil hectares. 50 hectares, mas era o melhor de produtividade. A gente tem uma condição, no local onde o parque está, uma condição de baixíssimas nuvens ali no pé da serra, no pé daqueles geradores que você comentou. Sim. Ali. Então, uma grande produção, quase sai a palavra de novo, uma grande abundância, né? de abundância energética, oportunidades gigantes. Eu acho, e o gargalo qual é? É a gente transmitir essa energia. Então a gente está correndo atrás, o licenciamento está correndo. Ou transmitir ou aproveitar ela aqui também. Porque ela fica aqui. Se a gente puder gastar ela aqui, a gente vai deixar de mandar as outras que são boas de transporte. O sistema está todo integrado hoje em dia. Né? A gente se entra na subestação, sai da torre aqui eólica aqui em cima, né, no Gerais, e vai para a subestação. Eu produzo energia em casa. Eu também, a gente produz, né? Então a gente entra no sistema e está conectado com o Brasil todo, né? Justamente reforça de novo a ideia de rede. Agora a gente não tem conexão. Se você tiver um projeto de um parque, se você tiver um projeto de um parque eólico, um parque solar, por exemplo, um dos gargalos que vai ter é a capacidade de pegar essa energia e jogar ela na subestação de Cruz da Lapa, que é uma subestação, por exemplo. Perde a linha de transmissão? Linha de transmissão e subestações, a gente não tem.
ainda está aquém da necessidade. A gente tem... Mas assim, a gente não tem tecnologia ou a gente não tem infraestrutura? A gente não tem infraestrutura. Tecnologia a gente tem. Tecnologia temos, a gente não teve o start de pensar essa infraestrutura. Fazer micro subestações em cada lugar para reproduzir ou para fazer... Planejar isso, e aí vem a lentidão do processo. Aí tem processo judicial, do processo licitação, do licenciamento. E aí vem o licenciamento, abre o flanco para o pessoal questionar, dizer, licenciamento atrasa o progresso. Né? Eu acho que não. Mas, cara, vamos fazer uma reflexão aqui. Nós estamos falando agora da matriz energética, energia elétrica, e nós vamos falar do petróleo, que a gente começou falando do petróleo lá. Sim. Será que o cara, para explorar o petróleo, não teve essas mesmas dores? Não vamos falar que um é mais fácil que o outro é mais difícil, porque a gente é mais fácil porque a gente já está vendo o resultado hoje. Mas será que ele não perde na extração? Será que para transportar isso de navio também que é uma fonte energética, cai de nós, fonte energética, gigante. Fonte fóssil, nós temos outras fontes, a gente falou várias aqui. Será que não é mais um desafio e também mais uma fonte de mercado, essa energia elétrica limpa, que a gente diz aqui, que é limpa, de fato ela é mais limpa? É limpa sim, a energia o contraste, às vezes, da questão da ideia de limpeza está mais na implantação dessa energia. Mas, assim, a energia em si, ela é limpa. Limpa no sentido de carbono. A gente tem que pensar sempre nesse balanço de carbono. Ok. Né? Ok. Porque... carbono é efeito estufa. Carbono é efeito estufa. O petróleo não é limpo nesse aspecto. Não, desde a extração. Ele dá um retorno muito... Sim. Mas... A energia limpa, a gente tem que trabalhar para ela ser o mais limpa possível. A geração é limpa. Agora, a construção, por exemplo, tem um investimento não limpo, digamos assim, tem emissão de carbono considerável, mas o balanço pode ser muito favorável. Sim. Né? Mas assim, você não vê, às vezes, a grande indústria como um negócio nisso também? Como um marketing nisso também? Por exemplo, a carro elétrico, velho. Elon Musk de novo, quer pegar da BYD, que tá gerando um puta emprego aqui na Camaçari, onde era. Vai começar a gerar, não sei se já tá gerando, onde era Ford. Beleza. Tá. E aí, as baterias? Isso também vai dar um reflexo. Cara, nada é 100%, né? Então, talvez é uma ideia, assim, nova de geração de energia. Depois vai ter os micro-organismos que vão gerar energia também, que vai ter indústria através disso. Não é que o capital vai mandar, mas o ciclo ele tem que continuar. E eu penso que a gente tem que continuar pensando em formas alternativas e diversas. Diversidade. Isso, que é aquilo que a gente está falando, diversidade. Diversidade, eu acho, a Mãe Terra, ela mostra diversidade. Ela coloca pessoas de vários tipos, esquece de tom de pele. Em cada lugar de região, e cada uma ela se desenvolve com a necessidade, uma exposição solar, outra num trópico, outra no outro, outra naquilo. Captei. É a diversidade toda, e um lugar vai ter mais uma diversidade, por exemplo, de uma função energética X, outra de gás, outra disso, daquilo. Então a Mãe Terra, ela já está ensinando como ela pode usar, ela já tem uma manual de instrução, e nós estamos aprendendo agora quantos milhões e milhões de anos entendendo isso, né? Sim. Energia solar, energia eólica, biomassa, energia das ondas, as ondas do mar, por exemplo. Sim. Energia de maré, né? No local que a maré enche e vaza, você pode gerar energia ali. Sim. Você já falar de energia azul? Energia azul, que é energia osmótica, né? Todo mundo vai lembrar de osmose, né? Aquela passagem da água e tal. Existe, você coloca usinas que você coloca a água doce e a água salgada, uma pertinho da outra, separadas por uma membrana que permite passar a água, mas não permite passar os sais. Cara, vai dar uma confusão de elétrons e prótons. Aí, como a água salgada, a gente vai lembrar disso, né, da biologia lá, como a água salgada é muito mais, tem muito mais sais, sim, a tendência da água é entrar para poder diluir aquele sal. Né? Então, a água doce
ela passa gera pela energia. membrana, entra e gira uma turbina e produz energia. Então, a diversificação das formas de produção de energia é a chave. A gente precisa pensar nisso. A mãe terra da diversidade para nós, ainda não entendemos o mapa. E a nossa capacidade de sacar isso, de enxergar isso, tem que ser estimulada, tem que ser pensada. Temos que usar a inteligência artificial a favor da gente, para a gente pensar na melhor eficiência desses. Eu perdi um pouco do foco que você estava perguntando, mas é porque eu me empolgo com essa. Eu me empolgo com essa vertente de pensamento, cara. Né? E aqui, então, a gente está no meio. Aqui a gente não vai ter, por exemplo, esse tipo de energia, né? Mas a gente tem outras possibilidades. E aí a solar, por exemplo. Solar, eu já dei o exemplo da solar, eólica. A Bahia, por exemplo, já tem a maior quantidade de torres no Brasil, já é o campeão de torres eólicas, né? De parques eólicos. O Brasil a Bahia já é o maior. Ainda produz um pouquinho menos, tipo 0,5% a menos do que o Rio Grande do Norte, né? Mas em termos de número de parques eólicos, a gente já é o campeão, né? Caetité tem a sexta maior quantidade de parques eólicos da Bahia. Né? Primeiro, eu acho que Morro do Chapéu, aquelas regiões ali, eu não lembro agora se é Morro do Chapéu município, mas que tem maior quantidade de parques eólicos. Mas aqui, todos nós vimos a expansão. E a matriz energética eólica, por exemplo, é a segunda maior matriz de renováveis, é a segunda maior matriz do Brasil já, depois da hidrelétrica, que é 56% da energia gerada no Brasil, a eólica vai estar ali em 13%, 18%, depois vem a solar com 8%, mais ou menos esses números aí. Então, e isso garante, não sei se todo mundo vai lembrar, né? Alguns anos atrás a gente teve uma crise hídrica grande, Sim. Com os mananciais lá em São Paulo, por exemplo, chegando no seu limite limitório lá embaixo, né? Tá feio. Lá em Furnas, mãe. Nossa. Então, a chave era o quê? E justamente no período de maior seca, eu acredito que a gente tem mais vento, né? Então, se a gente tem uma matriz que se equilibre... Só falta a distribuição. Aí é o gargalo. A gente ainda tem que investir nisso. Eu acho que faltou a sacada pra gente, de a gente perceber esse cenário. Mas isso está acontecendo. Então, que eu trabalho com licenciamento, a gente tem visto licenciamento de subestações, de linhas de transmissão. É o que está acontecendo muito hoje para meio que correr atrás desse cenário. Importantíssimo. Porque sol, né, essa grande fonte de energia que as plantas conseguem captar, como diria o Caetano, né, que a folha traga e traduz, né, essa luz do sol, a gente tem... a rodo, né, como você fala, a gente tem muito, a gente tem potencial enorme. Meu irmão, você é uma enciclopédia, cara. Ai, Cacá. Uma enciclopédia, como eu disse, falei produção, tá vendo? Não. Que o homem é uma máquina, cara. O homem não para. Eu acho que tem que marcar outro podcast aqui. Que, Lander, eu vou te falar uma coisa. É sempre um prazerzaço, cara, você dar essas aulas. Eu sinto como um menino aprendendo. Vendo que existe, não só na parte de, por exemplo, a gente vai falar agora aqui de possibilidades energéticas, mas no campo empreendedor de muito dinheiro, muita oportunidade, e respeitando a mãe terra. Sempre o Lander me faz isso. O Lander, já caminhando para o final, eu agradeço você de ter participado, aceita esse convite. Eu acho que a gente tem que fazer de outros temas, falar de biotecnologia voltada para o direito, a gente tem que fazer de biodiversidade. Eu acho que a gente tem que falar depois uma questão mais ou menos das reproduções in vitro e o reflexo no direito. Caramba! São sistemas, eu acho que a gente vai ter tema pra caramba aqui. Que isso também tem a ver com biotecnologia. Imagina você fazer uma reprodução a partir de um DNA, de uma célula-tronco, que hoje logo é possível, implantar um chip, algo do gênero. Eu acho que a gente vai... E falar com direito isso, falar muito com direito, quando congela a pessoa e depois ela... Como é que vai ficar a herança dela? Isso acontece, cara. Grandes desafios. Grandes desafios pra caramba. E a gente só falou da questão energética e a gente viu aqui que tem como a gente falar muito mais. Eu agradeço demais, assim, eu, André, como amigo, como jurista, como entrevistador, como gerador de conteúdo,
Agradeço demais a sua contribuição, que eu acho que é ímpar. Acho que até agora foi o cara que mais fundiu nossa cabeça aqui, né? Demais da conta. Uns têm as histórias de grandes empreendedores, outros têm história de isso, aquilo. E esse tem conhecimento de fato, como o Einstein da biologia, como o Stephen Hawking da química. E queria que você fizesse as considerações, Lander. Então, te cortando, que a gente já está às 2 horas aqui, né? Nossa, já 2 Já horas? 2 horas aqui. Caramba! Faça suas considerações e vamos caminhar para o fim. Senão a gente fica até amanhã, velho. Tá, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de a gente conversar e de mostrar, de fazer esse brainstorm, né? De fazer esse brainstorm, eu só tenho a agradecer a você. Eu acho que a oportunidade é importante, é fundamental a gente discutir isso. Como palavra final, eu queria dizer que eu acredito muito de tudo aquilo que brota e germina e cresce. Eu acredito nisso, minha fé está aí, né? Nas coisas que brotam. E a juventude, eu acho que é a resposta para isso. O pensamento do jovem, a potencialidade da semente, assim como esse cenário que a gente pensou da sementinha no algodão. Eu gosto de pensar que a energia do jovem é essa energia que vai mover. O desafio está no jovem. Eu me sinto jovem também, eu estou jovem ainda. Eu estou incluído nesse cenário. Então, o nosso desafio vai ser pensar, olhar essa Mãe Terra, se conectar com ela, tirar o sapato, vou te tirar aqui agora, tirar o sapato, não estou bem na Terra, que a gente está no primeiro andar aqui, mas tirar o sapato e pisar o pé e perceber essa nossa conexão. E usar as ferramentas que a gente tem, a ferramenta de tecnologia, como você já me ensinou. Eu sou um seu fã também, viu? Queria reforçar isso. Um dos amigos mais... Eu gosto de dizer que eu tenho muitos amigos. Aqui em Caetité. O poder não está em mim, eu acho que está em você, né? Por exemplo. Não está em você, né? A gente tem uma relação antiga, né? Revelando agora detalhes. A gente tem uma relação aqui e você foi fundamental na minha formação, na minha estada aqui, é uma referência. Então, eu acho que o poder, e você me ensinou a usar sobre o poder das tecnologias agora. Eu sou um cara mais antigo, né? Com menos mas eu estou tentando correr atrás resolver essa questão da tecnologia. Estou tentando resolver isso. Então, tudo aquilo que brota, e o jovem é o que brota. Eu gosto de pensar isso como seus filhos, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de pegar no colo pequenininho. Sim. Né? Então, a energia está naquilo que brota. E com o uso das tecnologias, tem que estar a nosso favor, e vai estar a nosso favor mais, nessa comunicação em rede, nesse pensamento circular, esse pensamento que agrega, que, como a gente está agora espalhando a ideia, a discussão, o pensamento. Minha ideia foi essa aqui. Jogar várias sementes. É um tema muito amplo. Né? Biotecnologia é amplo. Eu queria falar para todo mundo que está assistindo a gente da possibilidade de a gente usar micro-organismos e da importância que a gente inserir no agro, desde o agro gigante, né? Sim, até o agro pequeno. Até o agro pequeno, que move, né? Não vou dizer quem move mais, todos eles movem, é uma mesma engrenagem. Mas se a gente conseguir introduzir um pensamento, resgatar um pensamento de conexão, como a gente... tudo é conexão. Tudo é conexão. Né? Se a gente conseguir resgatar esse pensamento de conexão, a gente já vai estar dando um recado importante. Produção, só pega o nosso presente ali do convidado e tem presente? Claro que tem. Poxa. Você dedicou seu tempo aqui. Agora, para finalizar, falando do que Lander disse, de fazer essa... Né, ele acredita na juventude, ele acredita nisso, naquilo, só que o adubo para tudo isso é o que a gente está se dedicando agora. É você compartilhar o seu tempo aqui para gerar conhecimento com tudo que você já fez ao longo da sua vida, pós-doutor, e eu estar aqui tendo a honra de entrevistar como um amador aqui, aprendendo contigo, gerar esse conhecimento. Isso aqui, alguém que assistir isso no futuro vai ver que esse cara tem a ideia, então tomara que a ideia que ele pensa aqui hoje, amanhã, daqui 30, 40, 100, 200 anos,
seja superada, seja tenha acontecido e falar que esse cara foi vanguarda um dia. Então, é gerar conhecimento. O adubo de tudo isso é conhecimento e o que a gente faz hoje é catalogar a comunicação e levar de geração em geração. É uma missão para nós. Sim. Foi você que me ensinou isso. Falou que nossa diferença dos macacos era que a gente dominou a comunicação e catalogou de geração em geração. E isso que a gente está fazendo agora se perpetua nessa questão de você compartilhar. Isso aqui, ó, seu conhecimento, que eu sei que você tem mais, a gente vai marcar mais podcasts voltados para alguns outros temas de biociência, reprodução. Eu acho que a gente tem muita coisa voltada para o direito e acho que a gente vai contribuir demais para a eternidade. Isso aqui é só você quando você for pro Bacampo, usar para tampar a careca que já está ficando. A camiseta, essa aqui, o que difere coragem de loucura, o resultado é do maior advogado da América Latina, Dr. Nelson Williams, um amigo. E é verdade mesmo, que enquanto você não dá resultado, você é louco. Já me chamaram de louco porque eu não dava resultado nenhum, era só um advogado. E quando eu comecei a dar resultado, me chamaram de gênio. Eu continuo sendo a mesma coisa de sempre. Que bacana. Gênio é aqui. Eu tive o privilégio de acompanhar uma parte da sua trajetória, né? Eu acho que quase lá do começo. Não, o começo foi muito antes, né? Foi. O Lopes lá, né? Sim. A dona Delvia. Mais uma parte do seu começo. Então, obrigado. Que isso. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. E estamos aí, estamos juntos pra gente. Estamos juntos e misturado. E gente, misturado. O Ander não tem rede social, gênio, ele não é produto, ele não é produto da rede social, tá? Ele é um produtor, na verdade, mas quem quiser seguir a Bioconsultoria, não sei se tem. Tem. Quem quiser seguir, qual que é o Instagram deles? Tá aí, não sei. Bioconsultoria. Pode botar Bioconsultoria aí, mental. vai dar certo. Bioconsultoria mental limitada. Quem quiser seguir é André Pesquisa, aí você vai botar, tem o advogados, tem o grupo, tem eu mesmo. É um prazer, obrigado a todos que chegaram aqui nesse momento. Espero que nossa conversa tenha sido enriquecedora para vocês aí todos, para a juventude. É uma honra sempre, meu irmão. Tamo junto. É só o começo. Nós vamos fazer mais. Entendeu? Com certeza. Conte comigo, irmão.